Modesto é um adjetivo que qualifica aquele que é moderado nos seus desejos, ações e aspirações, que não é ambicioso. O indivíduo modesto é aquele que é simples, despretensioso, que não tem vaidade, ou seja, que revela modéstia e humildade. Alguns sinônimos de modesto podem ser desafetado, natural, decente, recatado, comedido, moderado e singelo. Ser modesto em outro contexto é ter pudor, é ter decência, é nutrir sentimento de vergonha ou timidez produzido por tudo que é contrário à honestidade. Eu acho que é este o símbolo que nós queremos homenagear aqui. Que o nosso país, que passa por um momento tão difícil, também passe por um momento de renovação dos seus homens e mulheres, por um momento de um novo projeto, também nosso, pessoal como plano de vida. E mais do que a história política do Modesto, nós aqui estamos celebrando o grande ser humano que ele foi. Eu quero uma salva de palmas ao grande Modesto. Registro que conheci Modesto quando ainda tinha 17 anos, em Nova Friburgo, durante uma palestra do famigerado Projeto Jari da ditadura, uma das tantas sangrias de recursos naturais que a ditadura nos legou. Fiquei muito impressionado com aquele homem. Não imaginava que pudesse um dia desfrutar de sua amizade como pude fazer, quando, bem depois, já formado, passei a ter contato com ele, culminando com o último período em que tive muito contato através aqui da OAB. Precisamos aqui na OAB muito deste auditório. Precisamos realmente fazer esta homenagem a Modesto, mas precisamos de pessoas e lutadores como Modesto da Silveira. Viva Modesto, Modesto vive. Vou fazer um relato breve do como eu conheci Modesto, da minha relação com ele. Foi, talvez pela minha idade, não foi no momento em que Modesto, acho que brilhou intensamente, que no combate à ditadura, na defesa dos presos políticos, mas já Modesto, na sua continuidade da luta, eu tive a oportunidade de recebê-lo e construir junto com o Jim Green, um professor de uma universidade americana, que Modesto trouxe aqui, porque ele tinha um projeto. Aderson estava presente também nessa primeira reunião. Ele tinha um projeto de criar e discutir a repressão em todos os países da América Latina e trazer isso também especificamente para o Brasil, contar a experiência dele, a experiência das pessoas que ele defendeu, e tudo isso no momento que já era, infelizmente, foi o final. Mas Modesto, até o limite da sua capacidade física, da sua existência terrena, ele estava construindo projetos, queria defender valores que todos nós reputamos essenciais e fundamentais. Principalmente, Modesto defendia a liberdade. E, infelizmente, logo depois, Modesto faleceu e, como o presidente Felipe não estava no Rio de Janeiro, pediu que eu, no velório dele, que foi feito aqui na Ordem dos Advogados, no Salão Nobre da Ordem, falasse em nome da advocacia. Naquele dia eu dividi, inclusive, a palavra com um companheiro dele de luta daquela época, o presidente do Instituto dos Advogados Brasileiro, Técio Nisi Silva. Mas, após a minha fala, enaltecendo tudo que entendia relevante de Modesto, principalmente destacando sua atuação como advogado, ao final da minha fala, um dos presentes ressaltou que tudo isso era importante para Modesto, mas, além de ser advogado, algo que ele reputava muito importante, muito relevante, que deveria ser sempre lembrado, que Modesto foi, sempre será, um militante comunista, dos seus ideais, do que ele defendia, do que ele entendia correto. Então, hoje, eu não vou cometer essa falha, vou relembrar que Modesto era um advogado, um humanista, um defensor da liberdade e um militante comunista. Eu li num livro de um escritor africano, né, e a África, todo mundo sabe que é um lugar
onde é evidente a conexão imediata de tudo que vive com o mundo espiritual, frases como, aspas, né, os mortos e seus espíritos estão presentes no dia a dia das famílias, nada termina com a morte. Mas, sobretudo, me chamou a atenção um belíssimo diálogo em que um dos personagens dizia: não é enterrar, é plantar o defunto, porque o morto é coisa viva. Hoje, ao preparar essas palavras, reli este trecho para aqui reproduzi-lo e percebi que entendo cada vez melhor a urgência que sentimos em homenagear o Dr. Modesto. Seus ideais humanitários, suas convicções quanto ao imperioso reconhecimento da igualdade entre os seres e sua experiência concreta pela derrubada de injustas barreiras sociais não poderiam ser aterradas. Elas estão vivas. E cabe também a nós semeá-las para que todos os jovens advogados e todos os cidadãos possam conhecê-las, colhê-las e replantá-las. Muito obrigada. Modesto sempre ensinou às novas gerações como proceder como advogado. Nosso presidente falou aqui né, que o Flávio, nosso colega, é incansável. Quer dizer, incansável é um adjetivo que é muito adequado à profissão do advogado e que é muito adequado a Modesto. Modesto era incansável nos seus discursos. Né? Todos que já ouviram Modesto falar, tenho certeza que a maioria que já ouviu, sabe que Modesto falava muito e falava bem, e falava de uma forma inspiradora, e de alguma forma trazia essa energia dele para os mais jovens, mesmo com a idade mais avançada. Ele conseguia contagiar o público, conseguia contagiar a plateia. Modesto foi de uma importância tremenda para minha casa. Naquela noite escura da ditadura, ele era a certeza da aurora. Ele era a pessoa que minha mãe, minha querida mãe, que tantos horrores sofreu em razão da ditadura, por causa do meu pai e nós todos, era a pessoa que confortava, e não só ele, a família, Helena, os filhos de Helena, a proximidade. E essa ideia de que advogado é ser isso contagiou muito a gente. Né? O meu avô, que foi antes, já tinha sido também um cliente, que não era um cliente, eram companheiros que o Modesto ia lá e resgatava da noite escura, da prisão, da masmorra, e um dia ficou até Modesto e também teve que ser resgatado. Então, eu acho que essa personalidade, essa figura, esse herói, que para a gente era um herói, naquela nossa distante casa lá dos fundos de um subúrbio, que tivemos que ir às pressas morar lá, era esse herói que a gente esperava, e era esse que inspirava a gente para termos um futuro para a gente, queremos ser igual a Modesto, e para o país. Sabíamos que existiam homens como Modesto que iriam fazer desse país melhor. Eu acho que toda homenagem que for feita a Modesto sempre será pouca, mas esta aqui está sendo uma grande homenagem mesmo. E eu volto a repetir, quando, e sempre quando, em nome deles, estiverem reunidos, aí estará a certeza de que um futuro melhor todos poderão ter. Eu não sei se, nesse momento, né, seria melhor a presença de Modesto, porque precisamos de homens como Modesto, ou que Modesto não esteja presente para não ver o que está acontecendo. Mas, se estivesse, seria um grande e, mais uma vez, um valente lutador, inspirando principalmente os jovens que são tão carentes desse tipo de exemplo. Obrigado. Dos 5 aos 30 anos, na ciranda da vida, guiou bois, rolou pedras e singrou quase todos os mares, até conseguir adentrar os portões de ferro da Faculdade de Direito do Catete. Foi uma vitória, uma alegria incontida. Então, ele já sabia o que era justiça e sonhava que todos os pobres como nós um dia também teriam os seus direitos. Trabalhando de dia e estudando à noite, formou-se em 18 de dezembro de 62. Começou a advogar com mais 3 colegas em um pequeno escritório na Cinelândia. 1 ano e 4 meses depois, desabou sobre o Brasil o golpe militar. Desde os primeiros momentos, o seu escritório quase não podia fechar as portas,
Tal volume de mães, pais, esposas, filhos, irmãos, à procura de seus entes queridos. Quando chegavam para abrir o escritório de manhã, já havia gente na porta esperando. Não teve mãos a medir. Não tinha hora para comer, dormir, levantar. Quando procurado, estava sempre a postos, pronto para o que desse e viesse. Várias vezes o vi com lágrimas nos olhos, porém seu ânimo não arrefecia nunca. Tinha sempre palavras de esperança e de encorajamento. Modesto praticou a advocacia com gosto e dedicação, até porque, mesmo nos casos mais dolorosos, encontrou nela a oportunidade de tornar menor aquela desigualdade social que o perturbava tanto desde a infância. Por isso, fez da profissão um sacerdócio e a exerceu com alma e coração, como tudo mais que fez na vida. Foi uma luta de 21 anos até a volta do Brasil à democracia. Mas, mesmo depois, no Congresso e fora dele, continuou na sua cruzada pela paz e pelos direitos humanos. Modesto amava a vida e o ser humano. Preocupava-se com a humanidade, com a natureza. Idealista, sonhava com um mundo de paz, com menos desigualdades sociais e mais cuidados com as crianças. Sua partida deixa os nossos corações feridos de saudade, mas somos gratos a Deus por ter nos concedido a sua presença entre nós. Com seu amor e seus exemplos, ele enriqueceu as nossas vidas. Para mim foi um privilégio ser sua irmã. Sinto uma falta imensa dos nossos longos papos e das nossas caminhadas juntos pelas ruas de Taumaturgo, onde moro, em Teresópolis. Minhas últimas palavras são para ele. Meu irmão, muito obrigada por você ter existido. Gostaria de trazer um pouquinho do papai aqui, lendo uma mensagem que ele deixou, que eu encontrei há poucos dias num desses arquivos. Quanta coisa gostaria de expressar agora, talvez falte tempo. Sempre me lembro de minhas filhas. Desde que nasceram, choro de alegria, docemente, com saudades, arrependido dos erros e equívocos que certamente cometi. Aos amigos e demais pessoas que amo, meu sorriso alegre e 2 lágrimas compridas, uma de gratidão, outra de carinho. Aos eventuais inimigos, um sorriso de tristeza e também 2 lágrimas trêmulas, uma oferecendo e outra pedindo meu perdão. Se existir e for possível encontrá-lo, vou pedir a Deus que deu ao homem toda a liberdade, mas só para fazer o bem, o certo, como nós pretendemos para os nossos filhos. Os deuses das religiões dizem que somos todos iguais, todos irmãos. Os homens sábios, tolerados pelos poderosos, dizem: todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Vivo procurando essa igualdade, mas estou cego. Ego, eu, jo, io, ge, ai, ir, importa a língua? Na TV e outros meios, grandes líderes mundiais querem a paz. Sua paz ou a dos cemitérios? Há 2.500 anos, Sun Tzu, general e filósofo chinês, continua com sua razão sempre ignorada. A única guerra justa é aquela em que não há morte, prejuízo ou dano para qualquer dos lados. Em outras palavras, só guerra verbal em torno da mesa, acordos, concessões recíprocas e decisão justa. Os caminhos da vida e da morte. 1. Busca e encontro da felicidade possível. 2. Direitos e deveres humanos iguais. 3. Prioridades necessárias e adversidades disponíveis. 4. A escolha dos caminhos certos. 5. A guerra, o terrorismo e a paz e suas consequências. 6. As guerras do século XX e do século XXI. 7. A fome e outras causas de morte e infelicidade.
8. A natureza e o fim da humanidade. 9. A justiça global. 10. Felicidade. Só é possível se for para todos. Eu respondi a 5 IPMs na primeira auditoria de guerra. Depois de me fazerem as acusações do que diziam que eu tinha feito, Modesto, meu advogado, pediu a palavra e, no auge da matança, em 1971, ele disse: meu cliente, Jarbas Silva Marques, está sendo acusado, mas acusações precisam de provas, porque acusações por acusações, o atual presidente da República, Emílio Garrastazu Médici, quando era major em Santa Maria, respondeu a um IPM por roubar comida de cavalo. Eu conheci Modesto da Silveira na Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E ali tornamo-nos amigos para sempre. Nessa universidade, ou nessa faculdade, ele fortaleceu seus ideais de liberdade, reforçou o princípio do respeito à dignidade humana, reforçou a necessidade de reprimir a tortura e já refletia sobre a necessidade de erradicar a memória e de eliminar a desigualdade entre os seres humanos. No mundo do direito, o nome de Modesto da Silveira está ligado à defesa das liberdades democráticas. Era um dos grandes defensores da democracia no país. Foi advogado no período mais terrível da nossa história, defensor dos perseguidos políticos. Foi deputado federal eleito basicamente pelos defensores da anistia e das liberdades. Sempre se pautou por uma conduta ética de grande correção. Era o advogado da liberdade. Muito obrigado. Que significou uma aurora boreal em minha vida. No seu escritório, Modesto, desde os primeiros momentos, fui recebida como uma igual, sem hierarquia, sem subordinação e, ao mesmo tempo, com muito afeto, muito trabalho e muito prestígio. Você nunca me falou que a idade era fonte de sabedoria e que, sendo mais velho, você seria necessariamente mais competente. Não condeno os que refletem assim sobre o peso da experiência no desenrolar da vida humana, mas registro como um valor exemplar sua concepção moderna de que há muitas formas de saber, bem como a relevância que atribuiu ao tipo de saber que os jovens têm e que tinham aqueles jovens que nos cercavam e que defendemos. Você jamais questionou a eficácia de sua coragem e de sua ousadia. Você jamais afirmou que um homem cumpre melhor algumas tarefas ou qualquer tarefa que uma mulher. Quantas vezes me pediu que procurasse nossos desaparecidos nos quartéis da ditadura, correndo imensos riscos para evitar o risco maior de sua morte, a morte daqueles desaparecidos, sem sucumbir ao preconceito de que não eram desafios pertinentes à condição de uma mulher jovem. Foi assim nos casos de Mário Alves e de Apolônio de Carvalho, apenas para citar duas figuras muito representativas da resistência armada no Rio de Janeiro e no Brasil. Somente Apolônio foi localizado vivo em quartel da Vila Militar, onde fui a primeira a me comunicar com ele. Mais tarde, você passou seu caso, o caso do Apolônio, ao criminalista Evaristo de Moraes, privilegiando para nosso escritório uma advocacia de emergência, de atendimento a sindicalistas, trabalhadores e insurgentes que não podiam pagar advogado. Sendo comunista, Modesto, você jamais enunciou que o Partido Comunista ou a sua direção soubessem mais sobre os caminhos da resistência e da luta do que a população destituída de seus direitos, com o apoio de suas lideranças autênticas e quase sempre despossuídas. Você nunca foi fundamentalista relativamente à religião,
à ideologia ou a qualquer crença. Manteve sempre sua inteligência e sensibilidade abertas para o novo, o diferente e o inesperado. Teve sempre uma enorme curiosidade pelos fatos da vida cotidiana e pelo mundo da política. Foi o que qualificamos hoje como um espírito extremamente democrático. Agora nos aproximemos mais, pois quero lhe contar o que estamos vivendo. Ah, Modesto, eu não estaria exagerando se lhe dissesse que atualmente estamos colocados numa vertiginosa montanha-russa, cheia de atropelos, onde o carrinho ameaça constantemente descarrilar. Não mais sabemos avaliar as condições em que chegaremos embaixo, ou como desembarcaremos. A violência aumentou muito. Segundo dados divulgados pelo IPEA, apenas em 3 semanas estão sendo assassinados no Brasil mais pessoas que o total de mortos em todos os atentados terroristas no mundo nos primeiros 5 meses de 2017. Aumentamos especialmente no Brasil o desemprego, a inadimplência e a fome. Sim, os atuais governantes fizeram milhares de humanos, de brasileiros, retrocederem à situação de miséria da qual haviam saído. Quanto a nós de classe média, advogados, operadores do direito, nos defrontamos com uma crise moral muito mais grave que na ditadura. A Lava Jato trouxe consigo as delações em massa. A delação como método de investigação generalizou-se. Como a mídia tem divulgado, a fila de espera para delatar na porta do gabinete do procurador Janot, e também em Curitiba e em outras capitais. A delação dilacera quem a faz e dilacera a sociedade. Quem não se propõe a fazê-la é visto como criminoso renitente que demonstra a vontade de persistir nos malfeitos. A situação se complica quando alguns denunciados nas delações não coincidem com a sua narrativa. Eles se sentem acusados por fatos que não praticaram ou dos quais não participaram na forma relatada pelo antigo companheiro, e assim retaliam, ampliando a bolha da delação. O Poder Judiciário tornou-se fonte de muita incerteza. Vozes poderosas do Supremo deambulam. Não sabemos para que lado vão, pois a ética de alcançar certos fins retoricamente construídos sobrepuja o respeito a meios respeitáveis. Enfim, a vida está muito difícil para todos nós. Modesto, se a sua memória nos inspira a prosseguir na luta, a repetir que vai ter luta, a refazer a luta a cada dia, sentimos falta de sua presença física, de seu corpo de 90 anos, que nunca deixou de ser jovem e de amar a vida. Você amou a vida e fez planos de viver e ser feliz até as últimas horas. Amar a vida é um bem supremo. Ressoa sempre em meus ouvidos algo que não recordo completamente, de um autor que também não identifico, mas cujo sentido é mais ou menos esse. Amar a vida é a mais difícil das conquistas humanas, mas é também a mais gratificante. Você, insisto, amou a vida e nos incita a aprender a amá-la. Sobre o golpe militar de 64, que tamanhamente marcou a sua existência e trajetória de advogado resistente, reconheceu então o jovem iniciante na advocacia. Aspas, eu tinha escritório num ponto estratégico do Rio, na rua Álvaro Alvim, na Cinelândia. Mas quero dizer o seguinte, o meu 1º de abril de 64 foi um dia que não durou 21 anos, nem 50, como estamos descomemorando agora. Mas provavelmente durará muito mais tempo, enquanto durarem aquelas sequelas. A rigor durou 365 versus 21, 365 versus 50, 365 versus X, porque as sequelas acompanharão, como que projetando o passado no futuro por um tempo indeterminado, pelo menos enquanto viverem os que passaram por isso e ficarem sequelas reais dentro da sociedade, dentro da administração pública e dentro das pessoas. Gostaria de invocar neste instante de saudade de um advogado e brasileiro ímpar, o julgamento na auditoria da Marinha, no inquérito policial militar em que eram acusados lavradores sem terra de um lugar chamado Boca do Mato, em Cachoeiro de Macacu, no interior do Rio de Janeiro.
há pouco lembrado por Maria Helena. Gente muito pobre. Alguns deles não compareceram à audiência porque não tinham dinheiro para pagar a passagem de ônibus e se deslocar até a capital. O promotor militar bradava: esses bandidos munidos de poderoso material bélico de tramar o terror e a morte da família brasileira. O doutor Modesto da Silveira pediu que trouxesse o material bélico de posse dos lavradores, os instrumentos capazes de destruir os lares do Brasil. Ao chegarem com o material bélico, o advogado que homenageamos foi levantando e exibido um a um para os membros da auditoria militar, ao que disse, aspas, aqui está um facão, uma enxada, aqui está uma foice, até um martelo, todos necessários para colocar comida na mesa do doutor promotor, na minha mesa e de todos nós, porque sem isso, sem a enxada, o facão, nenhum lavrador produz a comida que todos nós comemos. E perguntava, esse é o poderoso material bélico? E indagou aos quatro cantos da sala, deixando envergonhados e minúsculos a quantos o ouviam. No exercício do ofício solitário em defesa da pobre gente desassistida, continuou Modesto da Silveira. Mas tem mais, tem aqui também um estilingue, uma tiradeira. Uma tiradeira, se for suficiente, consegue acertar uma pomba, que pode ser assada para matar a fome de uma criança ou até de um lavrador. Enfim, era o menino da roça ressurgido, que manejara na infância paupérrima esse mesmo material bélico, a defender, com a ironia dos justos, os seus companheiros de infortúnio da lavoura. Sobre a anistia política. A anistia política veio com a Lei 6.683 de 79. Alguns sustentaram e ainda sustentam, com superficialidade, perversidade ou preconceito histórico, que a lei da anistia teria sido fruto de um acordo ou entendimento entre a classe política brasileira no âmbito do Congresso Nacional. Isto não é verdade. Houve sim uma imposição do governo militar para que o modelo de anistia adotasse uma relação de reciprocidade entre as vítimas das perseguições, as vítimas dos assassinatos, as vítimas das torturas e as vítimas do desaparecimento por motivos políticos, de um lado, e os homicidas, torturadores, infratores da legislação penal comum, de outro lado. Basta lembrar aqui, eu tive essa conversa com Modesto em outros tempos, que o Congresso que debateu e aprovou a lei de anistia foi o mesmo que havia sido fechado pelo governo Geisel em 77, com base no famigerado Ato Institucional número 5 de 68, e que havia sofrido, literalmente, uma invasiva cirurgia de amputação estrutural, que compreendia, dentre outras violências institucionais, cassações de mandato parlamentares, alteração nas regras de composição para favorecer a Arena, o partido do governo militar, além da instituição de 1/3 de senadores biônicos e sem respaldo do voto popular. Cuidava-se, então, a bem dizer, de um acordo goela abaixo. E lembro aqui as palavras indignadas de Modesto da Silveira a esse propósito. Aspas. A anistia foi publicada em 28 de agosto de 79. Foi votada de uma forma muito malandra e marota. Os juristas, militares e civis a serviço da ditadura inseriram na lei a expressão crimes conexos, que estaria anistiando os criminosos oficiais da ditadura, tanto quanto suas vítimas. Mas, sustentava Modesto, você não pode nunca misturar um crime político com um crime comum. Não há conexão. Uma coisa é sonhar e lutar por um país melhor, outra coisa é sequestrar, torturar, roubar e matar as pessoas sob mentiras e sofismas políticos. Lembro também que Modesto da Silveira, como brilhante deputado federal eleito em 78, e registro aqui com muito orgulho, com meu voto pessoal, debateu e votou a lei de anistia sob o aplauso de Ulisses Guimarães, presidente do MDB, e de Freitas Nobres, líder da bancada do partido.
vítima que fora de sangramento de uma úlcera do intestino, que obrigou a se hospitalizar em estado grave em Brasília, Modesto da Silveira teve de negociar com seu médico a fim de que pudesse ir ao Congresso Nacional debater e votar a lei de anistia, fazendo-o de cadeira de rodas e com a saúde debilitada. Mas nada poderia impedir o cumprimento das obrigações cívicas e parlamentares do indômito advogado. Quero dizer ao meu caríssimo amigo presidente Felipe Santa Cruz e a todos os membros deste Conselho Federal, da nossa OAB do Rio de Janeiro, que a escolha do nome de Modesto da Silveira como patrono deste auditório constitui um ato de justiça honorífica a um grande brasileiro, a um notável democrata e a um exímio e incansável advogado. Louvo efusivamente esta iniciativa. A advocacia brasileira muito deve e continuará a dever a Antônio Modesto da Silveira por sua inexcedível folha de serviços prestado ao Brasil, ao Estado Democrático de Direito e à nossa nobilitante profissão de advogados. Nestes tempos de penúria de valores e de exemplos edificantes e de tantos desafios para reconstruir a decência republicana, a figura de Modesto da Silveira deve ser inspiradora para todos que tivemos o privilégio de conhecê-lo e, sobretudo, para gerações futuras. Sem jamais perder o senso de indignação e do bom combate, conservou, em prol de seus familiares e amigos, o espírito e o sorriso largo, doce e fraterno, com que a todos acolhia. A singeleza do ser evoca-me o brado do jovem Che: há que endurecer sempre, pero sem jamais perder a ternura. Antônio Modesto da Silveira partiu em 22 de novembro de 2016, aos 89 anos de idade. Levou consigo a têmpera indomável e condoreira dos melhores da nossa estirpe, professor Ricardo Lira. Foi habitar as planícies celestiais. Restou-nos a saudade, a admiração e o exemplo. Muito obrigado. Na verdade, eu quero fazer um singelo depoimento, né? Eu, como viúva de desaparecido político, Fernando Santa Cruz, pai do nosso presidente da Ordem atualmente, Felipe Santa Cruz, nós tivemos, a família Santa Cruz, no escritório Modesto, o nosso porto seguro. Quando todas as portas estavam fechadas para nós, era lá que nós íamos a qualquer hora do dia ou da noite. Não tinha horário. Não tinha ligar para combinar com o Modesto, não tinha ligar para Modesto uma audiência e dizer o assunto. Porque o assunto era, nem que seja, abraçar e chorar com o Modesto, aquela situação que a gente atravessou. Modesto foi incansável. Ele era eminentemente um democrata, mas ele era, acima de tudo, uma pessoa afetiva, carinhosa e acolhedora. Então, na verdade, eu quero depois, na frente desses advogados que aqui estão, e dos parentes do Modesto, a nossa imensa gratidão ao que foi a atitude que ele teve conosco ao longo todos esses anos, porque, como o Fernando nunca apareceu, é uma luta que, como ele disse, só não vai acabar nunca, porque essas sequelas que foram deixadas pela ditadura militar, não tem como cicatrizar, elas não cicatrizam, elas ficam conosco pelo resto das nossas vidas. E eu fujo muito desse tipo de evento, porque são eventos muito difíceis da gente encarar. Mas esse do Modesto, eu fiz questão de participar desde o primeiro momento que a Paulinha me falou, porque eu devo isso ao Modesto, nós devemos isso ao Modesto. Nós devemos ao Modesto a forma como ele incansavelmente batalhou pelos presos políticos desse país. Muito obrigada. O jovem advogado Modesto acompanhava e encontrava sempre e repetia muitas das coisas deste Sobral.
que, de certa forma, eu vejo presente aqui hoje, porque tenho à minha frente a colega de escritório de Sobral Pinto, Eni Raimundo Moreira, que aqui está e participou dessas lutas todas. E ainda lembrando essas brigas de advogados, o Modesto sempre se referia a isso. Sobral foi preso em 13 de dezembro de 68, no AI-5, no dia do AI-5, lá em Goiânia. Foi preso e um coronel carcereiro explicou a ele que os militares estavam constituindo uma democracia à brasileira. E Sobral respondeu no ato, naturalmente, com aquela ênfase própria de Sobral e própria da tribuna: coronel, a democracia é universal, coronel. Peru é que é a brasileira, coronel. E assim, com essas lutas, com esses gritos, com essas crises, se desenvolve a advocacia e todas essas lutas que Modesto viveu e nasceu com elas. E é assim que nasceu o advogado Modesto. Nasceu junto com o IAB, com a OAB, com o IAB. Junto com ela tem momentos de luta e glória, divergências e divisões, e sempre participando da luta. E essa sim a luta permanente que os advogados viveram a última ditadura, que já vai longe, mas não deve ser esquecida. Não deve ser esquecida, porque sempre estão presentes alguns que têm saudade e não suportam o regime de liberdade. Sempre em nome da moralidade, querem suprimir a democracia para punir pecadores. E a lição vem de longe.